Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença no estúdio da professora Ana Beatriz de Oliveira, do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia, aqui da UFSCar. A gente vai conversar com a Bia sobre ergonomia, biomecânica, e como ela também é diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, o CCBS, aqui da UFSCar, a gente fala também sobre o ensino, a pesquisa e a extensão na área da saúde como um todo. Bia, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, ter aceito esse convite. É um prazer para a gente falar com você. Eu que agradeço o convite e gostaria também de aproveitar para parabenizá-los pelo trabalho que vocês têm feito de divulgação científica, que é tão importante, né? Não só para divulgar o que a gente tem feito na universidade, mas também para prestar conta do investimento público, né, que se faz nas nossas pesquisas. Então, agradeço e parabenizo vocês. Obrigada, Bia. A gente vai falar sobre as suas áreas de especialidade aqui hoje, então, ergonomia, biomecânica, nessa perspectiva da fisioterapia preventiva. E eu tenho a impressão que a ergonomia, talvez um pouco as pessoas saibam o que é, e a biomecânica talvez seja algo um pouco menos conhecido. Então, eu queria que a gente começasse por aí, que você falasse o que é a biomecânica, como são os estudos, como que se estudam os movimentos, que técnicas que são utilizadas e com quais objetivos. Tá joia. É interessante que às vezes as pessoas confundem a ergonomia com ergometria, né? A gente faz ergometria quando faz teste para o sistema cardiovascular, e a ergonomia é a busca pela melhor adaptação das condições ao ser humano, ao trabalhador, ao usuário de algum produto. E dentro da ergonomia tem a biomecânica, que é uma área de conhecimento muito importante, não só na ergonomia, mas em outras áreas também. Então, na biomecânica a gente estuda a relação do corpo com as forças externas que a gente interage e as forças internas que são geradas pelos nossos músculos em resposta à tarefa que ele tem que executar e à força que ele recebe do meio, né? E para fazer esses estudos que envolvem a biomecânica, a gente usa uma série de ferramentas, de equipamentos, dinamometria, que são as medidas de força, a gente usa a eletromiografia, que é a medida da atividade elétrica dos músculos, a gente usa equipamento para fazer análise de movimento, né, vídeos, acelerômetros, inclinômetros, eletrogoniômetros, e a gente usa também plataformas de força, né? Então a gente tem todos esses instrumentos aplicados em diversas situações. Tem um exemplo que eu sempre dou para os alunos, que eu até brinco que está ficando um pouco antigo, mas que foi muito divulgado na época, que foi quando a Daiana dos Santos fez aquele salto, né, duplo twist carpado, e que foi feito um estudo biomecânico desse salto, né, com marcadores e em um ambiente de treino, mas que foi instalado uma série de câmeras, né? Então é isso que a gente faz na biomecânica. A biomecânica ela serve para a gente estudar as condições de trabalho, que é o que eu faço, mas ela também serve na área de esportes, na área de reabilitação motora, na área de performance, de diferentes aspectos, né? Então é uma ferramenta que está, uma área de conhecimento que está presente não só na fisioterapia, mas também na educação física, né? Então é um outro profissional que também tem muita atuação e depende, né? Usa a biomecânica para o seu trabalho, para a sua intervenção, enfim. Tudo isso que você está falando, Bia, dessas formas de fazer essas medidas, conseguir fazer essas estimativas com mais precisão de força, de torque, que acaba surgindo nesse processo, é uma coisa relativamente nova dentro desse cenário da fisioterapia, ou é uma coisa que já vem há muito tempo sendo desenvolvido, sendo trabalhado, e agora com o avanço que a gente tem é muito mais fácil a gente fazer essas medidas do que era tempos atrás? Você podia contar um pouquinho sobre isso? Claro. Essas ferramentas, elas são relativamente novas, mas não tanto, né? Então, a eletromiografia, a gente tem aí um desenvolvimento grande na década de 50, os equipamentos ficaram mais acessíveis, deixaram de ser invasivos, e aí a gente começou a usar para fazer estudos cinesiológicos, né, do movimento. A biomecânica também, assim,
a cinemetria, né, os dinamômetros, plataformas de força, eles são o desenvolvimento dessa mesma época. Mas a gente tem um acesso no Brasil mais recente, em função do investimento recente que foi feito na pesquisa, né? Então, aqui no nosso programa de pós-graduação, por exemplo, a gente conseguiu ter um laboratório de análise de movimento que foi montado em 2004, 2005, com a compra desses equipamentos. Antes a gente fazia foto, e pelo registro da foto, a gente conseguia fazer as estimativas de amplitude de movimento, que era, então, muito limitada, porque eu perco a característica dinâmica do movimento. Isso não significa que não havia esses laboratórios no Brasil, pelo contrário, a gente tem universidades que têm mais tradição nessa área, que já tinham. O próprio Sara Kubitschek, que é o hospital de reabilitação, tem um laboratório enorme de biomecânica, mas aqui a gente tem uma história mais recente, né? E hoje em dia eles são mais acessíveis, a gente tem até tecnologia nacional para alguns equipamentos, o que facilita também o acesso, né? Então, e nesse sentido também, esses estudos, eles permitem, por exemplo, o desenvolvimento, como você falou, essa parceria que faz também com os educadores físicos, ou a possibilidade de melhorar um determinado movimento de um atleta. Por exemplo, a partir desses estudos biomecânicos, eu posso talvez ensinar um jogador de futebol qual é a melhor forma dele movimentar a sua perna para fazer um certo movimento, ou como você estava até citando o caso da Daiane lá, isso pode também, esses estudos também eles podem ter um feedback, ou seja, eles levarem ao desenvolvimento de novas práticas ou atividades, eu não sei como dizer, por exemplo, dado o movimento, em função daquilo, olha, posso avançar nessa direção? Há também pesquisas nessa direção? Sem dúvida, porque aí você tem uma informação muito precisa sobre o que o atleta faz e você tem o conhecimento teórico do melhor desempenho do músculo em amplitude de movimento X e você vai buscar aquilo, né? E também você vai verificar desalinhamentos que podem acontecer durante o ato esportivo e que você, com um trabalho de fortalecimento muscular e educação desse atleta, você consegue melhorar aquela performance, né? Então, para atleta de alto rendimento, é um aspecto muito relevante, porque qualquer ganho que você consegue, você pode melhorar alguma marca, alguma coisa ali, que ele não estava mais conseguindo avançar. O caso da Daiane, que se comentava na época, que era impressionante o que ela conseguia fazer, dado o seu tamanho. Ela tinha uma característica do próprio físico dela diferente para poder realizar aquele salto. Exato. Então também você tem situações em que pode surgir um gesto novo, um ato novo, e você estuda para verificar o que está envolvido, né, naquela condição nova, até para você conseguir replicar em outros atletas, por exemplo, né? Pia, falando um pouco agora dos seus estudos mais especificamente, um dos que você realizou recentemente foi justamente de condições de trabalho e do trabalho de escritório no computador, com a questão da altura regulável das mesas. Queria que você contasse um pouco como foi feito esse estudo e os principais resultados que vocês obtiveram, ou estão obtendo ainda, Sim, talvez. tem uma parte que já está fechada, mas outra ainda bem relevante que a gente está trabalhando. Esse estudo foi um estudo muito, muito legal, muito motivador para a gente, né? Ele envolveu uma parceria grande. A gente fez esse trabalho com o apoio da USP para desenvolvimento de um sistema de controle das mesas, né? Porque nós adquirimos com o apoio do CNPq algumas mesas de altura ajustável, né? Para quem não conhece, são aquelas mesas que possibilitam você fazer o trabalho no computador em pé. Então você, em determinado momento do dia que você sentir necessidade, você sobe essa mesa e trabalha em pé. E a motivação para a gente fazer esse estudo foi justamente o fato de pesquisas recentes mostrarem o risco que está envolvido quando a gente fica muito tempo sentado. Então é até um pouco assustador quando a gente olha as pesquisas, né? Então se você fica mais de 4 horas por dia no trabalho sentado, você tem um risco aumentado de desenvolver problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, né? E aí seu risco de desenvolver doenças crônicas aumenta muito. E para fazer esse estudo, então, a gente contou com essa parceria da USP e de uma universidade da Suécia e outra dos Estados Unidos. E a gente desenvolveu um software
acoplado com o sistema da mesa comercial que lembrava as pessoas, os trabalhadores, de fazer a mudança de postura. Porque o que a literatura relatava, que quando você faz a inserção da mesa para esses trabalhadores, imediatamente ela tem um impacto positivo, todo mundo usa porque é uma novidade, né? E com o passar do tempo o uso vai diminuindo. Então a gente queria ver se, tendo esse software integrado que lembrava a pessoa a cada 50 minutos para levantar a mesa, a gente ia conseguir um resultado, ia sustentar por mais tempo essa intervenção. E aí o primeiro resultado que a gente observou foi bastante interessante e um pouco surpreendente, porque nós avaliamos 2 grupos, então um grupo recebeu a mesa comercial e o outro grupo recebeu a mesa comercial integrada com esse sistema. E o grupo que recebeu a mesa comercial, ele permaneceu em pé durante todo o dia de trabalho, o mesmo tempo bruto do grupo que tinha o software integrado, e a gente esperava que o tempo fosse menor. Mas o grupo que tinha o software integrado, ele fez a mudança de postura 2 vezes mais do que o grupo que recebeu a mesa regular. Então isso significa que as pessoas que tinham a mesa regular subiam a mesa e permaneciam mais tempo em pé, e as pessoas que tinham o software faziam a mudança de postura com maior frequência, né? E aí o que a gente ainda está investigando? Porque as teorias recentes de lesão ocupacional apontam a importância dessa mudança de posição, porque você ficar com o esforço muscular especificamente muito sustentado por muito tempo é muito ruim. Então quanto mais a gente conseguir variar, melhor. E então a gente imagina que esse grupo ele tenha tido uma variação mais relevante, então mais condições de se prevenir de sobrecargas, né? É isso que você está falando, Bia, leva à preocupação de muitos de nós que trabalhamos, né, o tempo todo, né? Então você, pelo que eu entendi, pelo menos a cada 50 minutos é importante a gente se movimentar, levantar e tomar um cafezinho, se mexer um pouquinho. Isso é uma estimativa que a gente fez Sim. até com base nos estudos e na nossa norma regulamentadora do Brasil, que para trabalhos intensivos com computador recomenda que a cada 50 minutos se descanse 10. Mas a gente ainda não tem na literatura uma recomendação fechada, é algo até que a gente gostaria de investigar um pouco mais, né? Esses dados que a gente coletou, eles estão sendo usados agora para fazer simulações. Então, se eu ficar 50% do tempo sentado e 50% do tempo em pé no computador, como que eu vou variar a minha exposição biomecânica? Vai ser bom, ruim? Para cada pessoa tem um valor ou eu consigo chegar em uma recomendação uniforme? Então a gente está nesse momento discutindo esses dados. Que pode depender do tipo físico, do peso e várias outras coisas. Exatamente, de como a pessoa se adapta a essa posição de trabalhar em pé, né? Nos nossos resultados a gente viu que algumas posturas elas ficam mais evidentes, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha em pé, a gente esperava reduzir todas as posturas, que a pessoa ficasse mais alinhada, mas isso não aconteceu. Então tem algumas posições que ficam, então a posição da cabeça ela muda bastante, mas a gente ainda entende que essas mudanças somadas elas são bastante positivas para causar essa mudança de postura, para desacomodar o corpo daquela exposição constante e prolongada que a gente tem quando está na frente do computador. Tá, o importante é desacomodar, então. Exato. Ok. Então, se você tem uma impressora no seu trabalho, coloque ela distante para você levantar e caminhar até lá e pegar, enfim, isso são pequenas coisas que podem ser bastante benéficas. E a gente ouvindo sobre esses estudos, também toda a questão de automação industrial, então eu fiquei pensando o quanto as condições de trabalho mudaram, né, em termos de posição mesmo com as novas tecnologias e a relação íntima que a fisioterapia, que se preocupa com as condições de trabalho, tem com essas mudanças. Hoje em dia, com o trabalho tal qual está, então com as novas tecnologias, com esse tempo todo que a gente fica no computador e de outro lado com a automação das plantas industriais, como você avalia essa época que a gente vive para o corpo do trabalhador? A gente sempre fala, né, que as tecnologias são desenvolvidas para melhorar a vida do homem, mas isso necessariamente aconteceu?
acho que tem aspectos diferentes, né, nessa transformação. Acho que tem aspectos muito positivos, né? Então, no trabalho pesado, por exemplo, a automação é importantíssima porque eu retiro uma sobrecarga muito lesiva para o trabalhador. Mas, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu introduzo uma exposição nova e diferente, que é deixar esse trabalho muito leve. Então, a grande sacada na prevenção de sobrecargas musculoesqueléticas no trabalho é ter esforços variados, né? Então, tanto um trabalho muito pesado quanto um trabalho muito sedentário, eles têm fatores de risco muito importantes para a saúde musculoesquelética. Então, quanto mais variado for o trabalho, melhor. E as novas tecnologias fazem isso, então tendem a levar o trabalho para uma situação de maior sedentarismo, né? E o que as pesquisas têm mostrado para a gente é que o grande desafio para nós todos é ter uma atividade física para fora do trabalho, porque mesmo que eu tenha um trabalho que tenha uma exigência física importante, eu não estou protegido de ter problemas crônicos, né? Então tem um grupo na Dinamarca que estuda muito isso e que tem dados com 6.000 pessoas avaliadas que mostram claramente o aumento de 4 vezes o risco para uma doença cardiovascular em pessoas que fazem um trabalho mais ativo, então pessoas que trabalham com limpeza, em chão de fábrica, que têm uma demanda corporal maior e mesmo assim têm um risco aumentado de desenvolver alguma doença crônica, o que não acontece quando essas pessoas se exercitam. Então, acho que o grande desafio para a gente é não deixar o trabalho tão monótono, mas não esquecer que isso não é suficiente. Eu também preciso ter uma atividade física, né, para me proteger de algum problema de saúde importante. E na sua avaliação, está relacionado a isso, mas mais especificamente, o quanto tanto a pesquisa na área de fisioterapia quanto a própria prática dos profissionais de fisioterapia tem, de fato, interferido no ambiente de trabalho aqui no Brasil, contribuído com a melhora da vida, da qualidade de vida do trabalhador? Bem, eu avalio que a gente tem um potencial enorme para fazer isso, né? A gente tem uma associação de fisioterapia do trabalho que é recente no Brasil, mas que ainda a atuação é bastante incipiente, né? A gente tem lutado para esse reconhecimento, inclusive dentro da fisioterapia, porque todas as pessoas que são na fisioterapia ou que ouvem falar de fisioterapia sempre pensam na ortopedia ou na atuação respiratória, né? Então a gente tem um papel importante do fisioterapeuta dentro do hospital, nas UTIs, mas essa área do trabalho ela ainda é um pouco incipiente. Aqui no Brasil bastante, mas a comunidade dessa área no mundo inteiro é muito pequena, né? Então a gente está sempre brigando aí para ter mais visibilidade. Aqui na UFSCar a gente tem um cenário bastante privilegiado para isso, que é ter a área dentro da formação do aluno de graduação. Isso não acontece em todas as universidades, né? Então é bastante comum a gente ser procurado por pessoas recém-formados que têm uma proposta de trabalho e que não têm uma formação tão específica para atuar. Então, acho que tem muito a ser feito ainda, né? E a gente também questiona o que é feito, porque quando a gente fala de fisioterapia no ambiente de trabalho, as pessoas também tendem a pensar na ginástica laboral. E a gente tem evidência científica que mostra que, como nós fazemos a ginástica laboral, ela não tem resultado para melhorar a saúde musculoesquelética do trabalhador. Então, para você alcançar isso, você tem que fazer um protocolo de fortalecimento mesmo, colocar carga, é lógico que bem planejada e bem pensada, e botar as pessoas para se exercitarem com resistência, pelo menos 2 vezes por semana, durante 30 minutos. Que não é o que a ginástica laboral faz. Exato. Uhum. Então, assim, são desafios muito grandes que a nossa área tem e que a gente tem atuado junto com outros colegas de outras universidades para superá-los, né? É o conceito de usar, a gente sempre quando pensa em fisioterapia, pensa no tratamento, né? Eu estou com uma determinada dor, uma determinada lesão, e nesse caso é a fisioterapia fazendo a prevenção dessas atividades. É um conceito diferente e, de fato, pouco difundido, né? Quando a gente pensa no fisioterapeuta é só quando está doendo alguma coisa, não no pensar que, evitar que venha doer alguma coisa, né? Exatamente. E tem pessoas, inclusive, que vão para
para uma área de trabalho dessa e, ao invés de prevenirem, vão reabilitar. Então, é comum você ver empresas que montam uma clínica de fisioterapia dentro da empresa e que o fisioterapeuta está ali tratando as pessoas que têm dor, mas não está dentro da fábrica atuando com outros profissionais que são fundamentais nesse processo, né? O trabalho é sempre multidisciplinar para melhorar as condições e evitar a sobrecarga e não tratar os trabalhadores, né? É outra briga também que a gente tem. Isso é diferente daquele conceito que a gente ouve muito falar no momento que as pessoas fazem muito pilates, por exemplo. O que tem uma conexão disso com o pilates, por exemplo? O pilates é uma técnica que busca melhorar a flexibilidade e a resistência muscular. E isso também são fatores, esses fatores previnem o desenvolvimento de lesão, né? Então você melhora a sua performance, a sua condição física, e então você está mais preparado para lidar com os esforços do dia a dia. Então, é uma técnica que também vai nessa direção. Exato, exatamente. Certo. E a gente tem só mais alguns minutos, tem um último assunto que eu queria que a gente abordasse rapidamente, que eu observei que você está orientando vários trabalhos que têm alguma relação com a diferença entre os gêneros, entre mulheres e homens. Esse é o seu interesse mais recente? Queria que você falasse rapidamente um pouquinho desses trabalhos, quais são os objetivos deles. Tá certo. Eu fui convidada por 2 colegas para participar de um workshop num congresso, e falar sobre isso. Foi o primeiro contato que eu tive com o assunto e me encantei, porque é realmente um campo de conhecimento que a gente ainda carece de muitas informações. E a literatura tem apontado para a gente, com base nos estudos epidemiológicos, que existem diferenças biomecânicas entre homens e mulheres que explicam a maior prevalência de lesão musculoesquelética em mulheres, né? E aí a gente tem um campo riquíssimo de investigação, porque não envolve só a questão física, a gente tem a questão social também. Então, quando a gente olha para os ambientes de trabalho, você tem as mulheres muito mais envolvidas com trabalhos repetitivos e de maior precisão, e os homens com um trabalho mais pesado, né? Então, isso naturalmente, essa segregação de trabalho, naturalmente gera imposições de carga diferente para homens e mulheres, mas os estudos de laboratório têm mostrado que quando a gente coloca homens e mulheres para fazer a mesma coisa, eles desenvolvem ou nos mostram estratégias diferentes para lidar com isso. Então a mulher, ela resiste mais à fadiga do que o homem, mas o homem, ele tem uma variabilidade motora muito mais rica para lidar com os esforços, então ele não sobrecarrega tanto as mesmas partes do corpo, vamos dizer assim. Né? Então eu comecei a desenvolver projetos nessa linha para investigar essas diferenças biomecânicas que acontecem quando a gente olha para a performance do homem e da mulher, não só no contexto do trabalho, né? A gente tem outro campo riquíssimo que é a área de esportes, e aí também a gente vê diferença na incidência de lesão. Espero que você volte em breve aqui, então, para a gente falar sobre isso, toda a questão da área da saúde, que infelizmente a gente não pôde abordar. Agradeço demais, foi muito rico para a gente e tenho certeza que para os nossos ouvintes e espectadores também essa conversa aqui hoje. Obrigada, Bia. Eu que agradeço. Eu conversei com a professora Ana Beatriz de Oliveira, do Departamento de Fisioterapia aqui da UFSCar, e com isso agora a gente encerra esse Paideia, mas a gente volta na próxima terça-feira, às 18h. Enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter, ou falar com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite para todos.